Senhor presidente, demais membros da mesa, companheiros membros da Câmara Municipal, aqueles que nos assistem aqui na Câmara e nos assistem pela TV Câmara em casa, alguns assuntos me trazem hoje à tribuna para algumas reflexões que eu julgo importantes. Sem mencionar nomes, nesse final de semana, ontem especificamente, com pesar a gente informa que o falecimento da mãe do nosso assessor parlamentar, Antônio Avalídio. A par da dor de quem perde a mãe, que já é um sofrimento, nos chamou a atenção a dificuldade de sepultar o familiar hoje em São José. E às vezes nós não nos tocamos disso, né? A gente vai passando por algumas situações, mesmo de conhecidos e vizinhos, e não nos deparamos com esse problema, vereadora Mary. Não há vagas. Não há locais, a não ser quem tem algum familiar já sepultado há muito tempo que possa botar na mesma sepultura. E, por sorte, essa senhora, que eu não vou mencionar o nome, apesar do pesar pelo seu falecimento, uma ilustre moradora de Campinas, por sorte ela tinha parentes em Angelina. Ela era de origem alemã, da região de Angelina, e o seu sepultamento aconteceu essa manhã na cidade de Angelina. Isso requer, eu venho à tribuna solicitar que de uma vez por todas a gente possa parar para fazer um enfrentamento desse problema, senhor presidente. Levantar esse problema foram levantadas inúmeras vezes. Nós sabemos, inclusive, de algumas inserções do Ministério Público com relação à abertura de vagas. Mas há de se convir que não dá de a gente ter um ente querido, transtornado muitas vezes pela dor, sem saber o que fazer, ainda está correndo para o norte e para o sul na questão de um local de cemitério. É sabido que a cidade de São José está extremamente adensada e o aglomerado é bastante grande, mas nós temos que dar jeito nos nossos entes queridos, de onde vamos sepultá-los e de que maneiras vamos fazer. Então vai um apelo que nós possamos reunir aí a sociedade, reunir a Câmara de Vereadores, o Executivo. E o problema está colocado. O problema só se resolve quando todos os atores envolvidos se sentam em volta da mesa e vão traçar soluções. Senão nós não vamos chegar a solução nenhuma, e eu já estou tentando buscar um parente em Angelina. Porque aí, senão, nós vamos aconselhar toda a população de São José a buscar um parente em Angelina ou nos municípios vizinhos. Já lhe dou uma parte, vereador Lédio. Para se ter ideia, foi tentado no município vizinho de Palhoça, tinha que ter um comprovante de residência. E daqui a pouco nós estamos pedindo comprovante de residência para amigo nosso, para sepultar parente nosso no município vizinho. Então vai um grande apelo, que a gente possa resolver isso, realmente é extremamente preocupante e nos abala por completo, já o emocional no sentido da morte, né? Mas esse questionamentos, esse meio todo aí é muito mais traumático do que o próprio fato em si. Concedo uma parte, vereador Lédio. Obrigado pela parte, vereador Moacir. E sou solidário, acho que até, de repente, a gente poderia estar encaminhando um documento e saber qual o projeto, a secretaria responsável, qual o projeto da prefeitura, porque fala em crematório. Crematório é uma questão de cultura, né? No Japão, se queima 98%, a cremação de 98% da população. A cultura lá é isso. E essa situação de comprovante, no município, a maioria dos municípios vizinhos estão realmente pedindo. Até porque o problema é que cada município tem que se administrar. Né? Então, assim, nós temos um grande São Pedro de Alcântara, a maioria do pessoal ainda, porque tem laço, tem já uma sepultura, um túmulo lá, um terreno. Mas eu acho que nós temos que ser responsáveis pelos nossos problemas. E sou solidário até porque conhecia bem a senhora que faleceu e acho que realmente, além do emotivo, alguém da família tem que ser tão forte de ir em Angelina buscar um lugar para poder, isso em poucas horas, né? Porque não dá de esperar, para poder fazer um enterro digno de um cidadão que muito contribuiu para o município de São José, tanto ela como o esposo. Obrigado pela parte, vereador Lédio, contribuiu bastante. Uma outra questão, o final de semana foi um final de semana um pouco fúnebre, não reparem. Também participamos de um momento difícil de um jovem de 22 anos num acidente de moto, falecido nesse final de semana também. Aí, vereador Lédio, eu acho que na nossa conversa com o governador,
nós vamos conversar com ele especificamente na EC 407, para que a gente possa intensificar ali a sinalização e alguns equipamentos que possam reduzir velocidade. Na verdade, o povo da SC ali naquela região sonhou muito com o asfalto, mas hoje virou uma pista de corrida, e eu confesso que eu vou algumas vezes na casa do meu pai, na Colônia Santana, e eu fico pensando 4, 5 vezes se eu vou atravessar ou não vou atravessar, porque quem desce o morro desce quase, no mínimo, a 100 por hora. Então, também a gente está colocando essas questões na nossa conversa com o governador. Segunda questão que me traz aqui é com relação às chuvas. Nós falamos exatamente isso, né, vereador Batista, na última sessão, da ambivalência quando vem a chuva, a felicidade pela água abundante e pelo que vai acontecer. Mas venho pedir ao secretário de Obras da Infraestrutura, secretário Adilson, e eu pedi, senhores vereadores, já umas 5 vezes seguramente, eu pessoalmente. Foi feita uma ponte na Colônia Santana, o que é uma obra fantástica, porque a ponte havia caído. Perfeito. Para a questão das enchentes, porque a outra ponte tinha caído. Foi feita a ponte. No entanto, os pés da ponte antiga continuam lá, exatamente logo após a ponte, quase rente ela. O que acontece com as chuvas como a do final de semana? Todo o entulho trava no pé da antiga ponte. Não está embaixo, ela não é sustentação. Começaram a demolir e não demoliram. Eu já pedi, por favor, vai acontecer uma catástrofe, porque vai represar tudo e vai dar uma força d'água que já está comendo as cabeceiras da ponte nova, já está comendo as laterais dos terrenos dos vizinhos, tem um poste da Celeste já correndo risco de cair. A população está em pânico, porque pede e ninguém vai derrubar o pé da antiga ponte. Então, são ações simples e que evitam problemas seríssimos para quem mora. Ora, quem não tem esse problema, lógico, dorme tranquilamente com as chuvas. As chuvas desse final de semana aqui embaixo não acarretaram nada, mas quem subiu a região aqui do Sertão do Marinho e da Reta e foi até na Colônia Santana, o rio estava exatamente a nível com a margem. Tamanho volume de água na região de São Pedro que contribui para essa bacia. Então, são ações simples, vereador Édio, que é líder do governo, que eu tenho certeza que o senhor é extremamente sensível e vai pedir naquela região. Está havendo já uma erosão na pista da ponte, as laterais posteriores, né, a montante, a jusante do fluxo d'água, já estão sendo todas sofrendo a erosão da água, está comendo acesso por uma ação muito simples, sem necessidade de recurso do poder público. Eu gostaria, então, que o senhor levasse esse pleito, haja vista que, apesar das constantes boas atenções do secretário de Infraestrutura, que sempre nos atende, mas especificamente nesse assunto, eu tenho a impressão que, em função do volume excessivo de trabalho, ele não tem conseguido nos atender. E faço isso também, presidente Neri, para solicitar aos vereadores que a gente possa solicitar, e eu vou fazer um requerimento e peço o apoio dos vereadores, informações sobre os recursos que vieram para a recuperação das últimas enchentes do governo federal. Há notícias que o governo federal liberou 19 milhões, há notícias, mas não chegou para nós nada de concreto, e nós precisamos saber se o recurso veio e se efetivamente o processo licitatório que foi feito na prefeitura está sendo feito para a recuperação dessas áreas. Porque região tipo Forquilinha, Benjamin, Flor de Nápoles, Picadas, Sertão, Vila Formosa e Santana, que onde aconteceram as enchentes e os danos, é para lá que devem ser destinados os recursos de recuperação, porque é para isso que o governo federal liberou. Mas a população tem nos questionado sobre o recurso e nós não sabemos o que responder. Eu não sei, eu acho que sim, eu acho que não sei. Então, para que a gente possa ajudar ao Executivo, contribuir com o Executivo, nós vamos fazer um requerimento solicitando a informação, se esse recurso veio, e a efetiva destinação até para que a Câmara possa fazer o seu papel, vereadora Mary, de poder estar destacando e informando isso dali. Eu tenho um minuto só, então eu concluo só conclamando a todos que a gente comece a fazer uma campanha da agora reciclagem do lixo, né? Eu volto à tribuna para falar sobre isso, mas nós devemos levantar uma bandeira de quanto, em vez em quando, aqui na tribuna, falar para a população sobre a importância de reciclar o seu lixo. Nas grandes cidades, o maior problema das enchentes está no lixo jogado às margens, ou nas drenagens, ou nas ruas, e está entupindo tudo, e não há estrutura urbana que suporte esse tipo de agressão, e só tem um jeito de mudar isso aí.
consciência e educação da população. Vamos começar a fazer. Confesso para vocês que eu ainda sou um pouquinho relaxado na reciclagem, mas estabelecemos hoje um pacto na nossa casa. Vamos reciclar tudo. Oxalá, do portão para fora, também o destino seja dado correto. Mas vamos voltar, inclusive, com o que diz a Lei 12.305 de 2010, que partilha a responsabilidade do lixo com a sociedade, inclusive. Concedo rapidinho uma parte ao vereador Adriano. Vereador, o seu tempo não dá? Já... Vereador Adriano, eu lhe concedo uma parte, desculpa, na próxima falação, pode ser? Obrigado a todos. Pergunta ao senhor secretário se há mais vereadores